o ministro Ricardo Lewandowski derrubou em liminar a quarentena para indicação de políticos a empresas estatais. A questão está sendo julgada no Supremo, mas o julgamento, no momento em que Lewandowski deu a liminar, estava parado. Teve um pedido de vistas do ministro André Mendonça, colega do Lewandowski. O André Mendonça acabou de devolver o pedido e agora vai para o plenário. O Cury tem os detalhes. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu de maneira provisória a regra que previa a quarentena para que políticos fossem indicados para a direção de empresas estatais. O prazo de 30 dias valia para, entre outras funções, dirigentes partidários, sindicalistas, ministros do governo, secretários estaduais e secretários municipais. Agora, integrantes de partidos ou pessoas que atuaram em eleições passadas podem ser indicados para cargos de direção em estatais, desde que deixem os vínculos com as legendas quando estiverem na função. A ordem do ministro atende a um pedido feito pelo PCdoB, que questionava no Supremo as restrições às indicações políticas para estatais. O caso começou a ser analisado no plenário virtual do Supremo, mas o ministro André Mendonça suspendeu o julgamento na semana passada para analisar esse caso com um pouco mais de calma. Nessa semana, o PCdoB pediu a Ricardo Lewandowski, relator desse caso, que concedesse uma decisão individual, justificando a proximidade do fim do prazo para que as empresas que têm o governo como maior acionista realizem assembleias para escolher os seus administradores. O ministro justificou sua decisão afirmando que, apesar de a lei tentar evitar um suposto aparelhamento político das estatais, dando mais transparência, mais controle, previsibilidade e imparcialidade às suas atividades, ela acabou criando discriminações desarrazoadas e desproporcionais. Para o ministro, afastar de maneira indiscriminada pessoas que atuam na vida pública da gestão de empresas estatais representa uma discriminação odiosa e injustificável. E que isso, na avaliação dele, fere a Constituição, que prevê que ninguém pode ser privado de direitos por motivo de convicção política. De Brasília até o Cury. Nós vamos voltar à questão de mérito. Felipe, Daniel, Caio, Raquel. Primeiro vamos a essa, digamos, questão formal que tem um profundo significado político. Olha só, André Mendonça vem e pede vistas do processo, portanto ele para o julgamento. No meio disso, Lewandowski, que é o relator, dá uma liminar já com uma decisão imediatamente aplicável, uma medida cautelar, certo? Agora André Mendonça devolveu o pedido, e aí? Agora, às 22h06, William. Agora, cabe à ministra Rosa Weber, presidente do Superior Tribunal Federal, colocar ou não em pauta para votar. É plenário físico. É plenário físico, ela tem aí a prerrogativa de fazer isso ou não na semana que vem. Você percebe que está tudo isso amarrado com a votação dos conselhos das estatais. Porque qual é o argumento do Lewandowski para dar essa liminar? Ele diz: eu preciso dar essa liminar, tem um caráter de urgência aqui, porque as empresas têm mais 11 dias para enviar os seus candidatos, porque precisa de um mês para eles serem aprovados pelas assembleias das empresas estatais. A questão é, existe essa urgência ou nós estamos falando de uma conveniência política? Porque a lei das estatais, eu estava checando aqui, ela está em vigor desde 30 de junho de 2016. É o governo Lula que tem pressa para colocar os seus indicados dentro das estatais. Está atropelando o Congresso, vamos ao ponto. etc. Esse é o ponto. Esse é o mérito da questão, no fundo. O Felipe está ansioso, Daniel. Felipe, você é o último a chegar, tá bom. Responder. Então vamos lá. A pergunta dela é a seguinte, resumindo. Esta decisão do Lewandowski, ela se dá por conveniência política em favor do governo Lula? Absolutamente. Aliás, como todas as questões julgadas no Supremo Tribunal Federal que envolvem os interesses do Lula ou do José Dirceu, Lewandowski sempre esteve alinhado. A mãe dele era amiga da mãe da Marisa Letícia, né? Eram vizinhos ali de São Bernardo do Campo, por isso ele foi indicado ao STF. No Mensalão ele foi flagrado trocando mensagem com a Carmen Lúcia, naquilo que foi considerado pelo jornal o Globo uma combinação de voto. Depois ele foi flagrado pelo então repórter da Folha de São Paulo, Vera Magalhães, dizendo que a tendência era amaciar para o Dirceu, mas outros ministros do Supremo, na prática, acabaram ali com a faca no pescoço, foi uma expressão nesse sentido que ele usou
para votar pelo recebimento da denúncia, e o Lewandowski, desde a raiz, ele foi contra o recebimento da denúncia da acusação, da denúncia contra o José Dirceu no escândalo do Mensalão. Depois, no escândalo do Petrolão, votou 2 vezes para tirar o Dirceu na cadeia, e em todo o escândalo do Petrolão votou a favor do Lula. Ele é muito alinhado e agora está atendendo aos interesses. São quase 7 anos que a lei das estatais está em vigor. Aí você pega um partido satélite, uma linha auxiliar do PT, que é o PCdoB, partido da Jandira Fegali, que agora está convidada aí para participar dessa excursão coletiva à China, o trem da alegria do Lula, que vai viajar agora. Eles entram com uma ação dizendo, olha, muito urgente, são 17 dias, não sei se já está em 11, né, como a Raquel falou, mas no dia que eles protocolaram, eram 17 dias que faltavam para essa escolha dos membros do Conselho. Então tem que liberar em cima da hora. E ainda dá uma alegação ali de que, olha, funcionários de carreira também estavam participando dos escândalos investigados pela Operação Lava Jato. Agora, funcionários de carreira cooptados por partidos políticos que tinham ascendência sobre diretorias das estatais. Então ele diz que não se sustenta. Ora, se outras pessoas roubaram, não quer dizer que políticos não participaram de escândalo de suborno. E como isso veio do Legislativo, o Legislativo tem o direito de legislar, né? E só para concluir, tem um toma lá da cá que precisa ser evitado, que corrompe a República. Embora isso esteja acontecendo com a manutenção do orçamento secreto, a distribuição de mais 587 cargos pela máquina pública faz com que os parlamentares só estejam interessados nesses campos. Eu estava sendo só o chato de organizar um pouquinho, porque há 2 níveis a discussão que você propõe. O que nós estamos nesse momento é entender os motivos da decisão de um ministro do STF e as consequências. A outra a gente vai entrar também, Felipe, que é, afinal de contas, que em princípios estão envolvidos ou não nesse pedido de flexibilização da lei das estatais. Daniel e Caio, o que tem de política por detrás dessa decisão? Aqui os números não mentem, William. O que tem por trás dessa decisão? O Brasil hoje tem 50 e pouquinhas companhias estatais. O que está por trás dessa decisão? Temos 587 cargos, 212 em diretorias executivas e 375 cargos em conselhos de administração para serem ocupados nessas 50 e poucas estatais. É isso que está em jogo. Salários. O salário mais baixo garante a um diretor de estatal R$214 mil ano. É na Companhia Docas do Rio Grande do Norte. O salário mais alto garante R$3 milhões por ano na Petrobras. Afora os chamados jetons aqui em Brasília, que são os cargos em conselhos de administração que muitas vezes complementam rendimentos de secretários, de ministros, de assessores, enfim. Então é isso que está em jogo. Só para dizer o caminho do Legislativo, porque também é um pouco chocante que mais esse assunto tenha chegado ao STF numa ação de constitucionalidade. A lei das estatais mudou no final do ano passado, numa votação relâmpago, uma emenda jabuti, num projeto de lei que dizia respeito a outro assunto na Câmara dos Deputados. A quarentena, que era de 36 meses, foi encurtada para 30 dias. Esse assunto chegou no Senado e o presidente Rodrigo Pacheco freou. O recado que ele enviou ainda nos últimos dias ao Palácio do Planalto é: não tenho massa crítica suficiente aqui no Senado, não tem apoio e eu não estou seguro de colocar isso em votação por mérito e por apoios suficientes. Não é um assunto para ser colocado em plenário. É por isso que se vai ao judiciário. O interesse por trás, esse que eu falei, 587 cargos com salários de até R$3 milhões. Caio. Eu não sei se o Daniel coloca nessa conta as estatais estaduais ou são só federais? São exclusivamente federais. Porque nessa questão da lei das estatais tem muita pressão dos estados, muitos políticos que foram derrotados, autoridades tentando encaixar também nesse universo de estatais nos estados, né? Nos 26 estados e no Distrito Federal tem muito cargo e muito estatal. Eu queria jogar a luz, William, se me permite, sobre o Ricardo Lewandowski. Ele está no fim do mandato dele no Supremo Tribunal Federal, está em ampla campanha para eleger um aliado, né, para que seja um aliado dele, o sucessor da vaga dele no Supremo Tribunal Federal. Tem esse contexto político também que é interessante. Está uma intensa disputa nos bastidores em relação a essa indicação, né, dentro desse universo jurídico próximo, alinhado ao Palácio do Planalto.
Planalto. Eu queria trazer uma apuração também de que o próprio é tão significativo esse gesto do Lewandowski ao Palácio do Planalto, que a última vez, a semana passada, quando eu conversei com uma fonte do Palácio do Planalto sobre a situação da lei das estatais, porque há uma operação, sim, para o Congresso aprovar, para o governo mandar um projeto, mas o que me disseram na ocasião, e bate exatamente com o que aconteceu hoje a partir do Lewandowski, era de que era melhor deixar essa situação ser resolvida pelo Supremo, porque daí não haveria desgaste. Além dessa questão que o Daniel coloca, dificuldade de aprovação, o desgaste, a opinião pública bate muito mais, vai muito mais para cima do Congresso Nacional do que do Supremo Tribunal Federal, que é dos três poderes o mais blindado. Você me pediu a palavra, Raquel? Então, é esse ponto do Caio que eu queria tocar, William. Vamos ver o que acontece, né? Se a ministra Rosa Weber vai pautar e se o plenário do Supremo Tribunal Federal aceita esse desgaste, porque é impressionante a forma como isso foi sendo... como os políticos e o governo foi escapando desse desgaste político. Como o Felipe havia mencionado, o PT nem ingressa diretamente, ele usa um partido satélite, um partido da base aliada. Aí a Câmara já tinha tido, enfim, o desgaste de votar, Rodrigo Pacheco não quer esse desgaste. O ministro Lewandowski mata no peito, concede uma liminar, no que é combatido pelo André Mendonça, enfim, né, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, né, tá num outro campo ali do Supremo Tribunal Federal, e agora vem a plenário. O Caio disse que é o poder mais blindado, porque é o poder que não é votado, digamos assim, mas está com a imagem extremamente desgastada. Eu queria exatamente para esse ponto, Raquel. Vai a plenário, provavelmente vai a plenário, né? Não sabemos ainda se a presidente pauta e quando, mas está na cara que vai ter que ir a plenário diante da gravidade da questão. Aí nós vamos para aquele segundo ponto que você mencionou, Felipe. Há uma discussão de fundo aí em torno das leis estatais. E a pergunta que se coloca agora para todos nós é entender que tipo de maioria se forma no plenário do Supremo em relação ao que se considera que uma lei das estatais deva conter como princípio. E aí o que a gente ouve de integrantes do Supremo é o seguinte: é discriminatório impedir que pessoas ligadas a partidos políticos, que afinal de contas disputam eleições para implementar suas políticas, portanto teriam essa prerrogativa de ocupar politicamente braços do Estado para implementar a política, e uma lei não deixa que essas pessoas elas são discriminadas. Então, isso é uma visão do Supremo. Uma parte do Supremo. Uma parte do Supremo. É por isso que a minha pergunta: que tipo de maioria que vai se formar? O que é que se contrapõe a essa visão? A nossa história recente, na qual está evidente que não estamos tratando do direito de pessoas ligadas a agremiações políticas participarem da administração de estatais, mas está se tratando do loteamento vergonhoso e, em boa parte, corrupto das estatais para atender a fins de organizações privadas, que é o que são partidos políticos. Como é que vai se formar essa maioria? Exatamente. Primeiro, pegando a questão do Poder Legislativo, quer dizer, você tem uma lei que foi aprovada em 2016 pelo Congresso Nacional. Agora você tem uma votação para mudar essa lei que passa pela Câmara dos Deputados, mas o Senado sente que vai ter um desgaste e aí se contorna por um partido satélite, levando ao Supremo Tribunal Federal para que ele possa decidir no lugar dessas pessoas. Aí você entra com a questão do loteamento político. É óbvio que isso vai abrir brecha para distribuição, para cargos muito bem remunerados, de 587 políticos, pelo menos, né? Dividindo aí entre cargos de diretoria e cargos de conselho. O Lula precisa dessa moeda de troca para comprar apoio parlamentar. É disso que se trata. E aí você tem essa imoralidade, quer dizer, os parlamentares não estão votando no Congresso Nacional de acordo com a consciência, com o interesse público. William, O que você antecipa, Caio, que seja uma possível formação de maioria? Eu não consigo, infelizmente, prever. Eu só queria colocar, em se tratando do Supremo, a jogada do Lewandowski, que foi prontamente respondida pelo André Mendonça, o que sinaliza, pelo menos, que o André Mendonça tenta anular a manobra do Lewandowski, jogando para todo o plenário julgamento. O que eu queria colocar é que qualquer que seja a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, não invalida que o Congresso Nacional possa rever
também por meio de uma proposta de emenda constitucional. Essa movimentação do Supremo pode ensejar, pode propiciar uma contramovimentação do Congresso Nacional, se o Congresso Nacional e o universo político não ficar de acordo com a solução, a modulação que o Supremo der em relação a isso. Daniel. Só tem um ponto muito importante que a gente precisa sempre ficar atento. Existem estatais que são listadas em bolsa, que tem uma análise ampla ali e um acompanhamento amplo de mercado, e aí a gente está falando de Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, essas sempre vão ter um acompanhamento muito grande e ainda assim estão sujeitas a práticas incorretas. O mais importante, talvez, seja acompanhar estatais e quem vai ficar à frente dessas estatais mais fora do radar, porque a gente está falando de 6 companhias docas, de Banco da Amazônia, de Banco do Nordeste, de CBTU, e essas estatais têm uma alocação sempre muito grande, ou pelo menos uma tentativa de partidos da base com figuras pouco conhecidas e comitês de elegibilidade que fazem essa triagem internamente muito mais frágeis. Raquel, por fim, uma manchete. Como é que vai ser essa maioria no Supremo? Não sabemos, William. Agora, o que mais chama atenção é o ponto que você levantou dessa narrativa de criminalização da política. Não é isso que a lei faz. Ela é uma lei preventiva em relação ao passado do Brasil, um passado de corrupção nas estatais brasileiras. Que foi amenizado no próprio STF, né? O que acaba legitimando essa narrativa que se cria.